Olá pessoal, vocês estão no canal Matemática Fácil e o vídeo de hoje é sobre inequações logarítmicas. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula. Primeiro vamos ver uma representação geométrica, galera. Aqui a gente está vendo o gráfico de uma função log de x, que está bem ali à nossa direita. A gente pode perceber que pelo gráfico, à medida que x vai aumentando, y também vai aumentando. Podemos reparar por aqui, esse valor aqui, o A, ele é menor que o B. E acarretou em log de A menor do que log de B. Então, a gente pode considerar que quando x aumenta, y diminui. E a gente também pode ver que a base do logaritmo é 10. É uma base maior do que 1. Isso, toda vez que a base é maior do que 1, a gente pode afirmar que essa função ela é crescente. Então, o que a gente pode ver aqui? Que quando b é maior do que a, então log de b é maior do que log de a. E o contrário também. Se log de b é maior que log de a, então b é maior que a. Isso aqui acontece na função logarítmica crescente. E a gente pode reparar aqui, dá uma olhada no sinal da inequação. Aqui é o sinal de maior e aqui também é o sinal de maior. Então, pessoal, o sentido da desigualdade se conserva toda vez que eu tenho uma função logarítmica crescente. Reparando aí, dando uma relembrada, que o que caracteriza é a base. Base maior que 1 é crescente. E o gráfico é só para ilustrar isso. Quando o x vai aumentando, y também vai aumentando. Olha uma outra aqui. Eu tenho log de x na base 1/10 agora. Então, a gente pode reparar outra coisa pelo gráfico. Olha aqui o valor de A, tá vendo? O valor de A e o de B. O A é menor do que o B. Tá vendo? O A é menor do que B. Só que no gráfico, log de A é maior do que log de B. Então, o que está acontecendo? À medida que x aumenta, y diminui. E como a base já está entre 0 e 1, então a gente pode confirmar que essa função ela é decrescente. Tá vendo? Base entre 0 e 1, logaritmo, função decrescente. E o que acontece mesmo? Se o b é maior do que o a, igual está no gráfico, então o log de b é menor que o log de a. E vice-versa. Se o log de b é menor que o log de a, então b é maior do que a. Vamos reparar isso aqui, Olha esse sinal aqui, maior, mas agora eu tenho um sinal de menor. Então, pessoal, na função decrescente, o sentido da desigualdade se inverte. Então, quando você vê uma base entre 0 e 1 no logaritmo e uma inequação, a gente vai ter que inverter esses sinais de inequação aí. Vamos ver um exemplo para talvez ficar um pouco mais claro. Eu tenho aqui log de x menos 3 na base 1/2 maior que log de 4 na base 1/2. Qual que é a primeira coisa que a gente faz numa inequação logarítmica ou também numa equação? É a condição de existência. A gente só tem variável ali no x menos 3. Então, x menos 3 tem que ser maior que zero. A gente já viu que o logaritmando sempre é maior que zero. Então, o x tem que ser maior do que 3. Vamos guardar isso daí, beleza? Agora, essa função, ela é crescente ou decrescente? Para você souber isso sem ter que desenhar o gráfico da função, você vai olhar para a base. Olha a base, 1/2. A base é um número entre 0 e 1. Então, essa função ela vai ser o quê? Decrescente. Beleza, galera? E se ela é decrescente, o sentido da desigualdade inverte. Então, já temos os logaritmos ali iguais, bases iguais, é só eu mexer com os logaritmandos. Eu tenho x menos 3, um sinal de maior e 4. Como a função é decrescente, o sentido da desigualdade vai inverter. Então, eu vou ter x menos 3 menor do que 4. Isso eu tenho que x é menor que 4 mais 3, então eu tenho que x é menor do que 7. Então, x é maior que 3, x é menor do que 7.
Eu vou chamar essa primeira inequação de 1, essa segunda aqui de 2, e vamos fazer a representação geométrica dessas inequações, pelo menos nesse exemplo, para a gente ver qual vai ser a solução final. Na primeira inequação, x é maior que 3. E tá vendo aqui que é bola aberta? Esse círculo aí no 3 é porque o 3 não participa do intervalo, então por isso bola aberta. E é maior do que 3, então é todo esse intervalo de vermelho aí maior do que 3. Na inequação 2, tá vendo? É x menor do que 7. Então, ó, bola aberta, porque o 7 não participa do intervalo. E como é menor do que 7, está colorido de vermelho à sua esquerda. A gente vai ter que fazer a interseção dessas duas retas, ou seja, onde está colorido em ambas as partes. Fazendo essa interseção, a gente vai poder reparar que está colorido em comum entre 3 e 7, os dois intervalos abertos. Ou seja, a solução da minha equação é todo x pertencente aos reais, tal que 3 é menor que x, que é menor do que 7. Fiz o desenho das retas porque se alguém tiver dificuldade de só observar a inequação e já saber a solução, então ele tem essa possibilidade, fazer as retas, achar a interseção para poder dar a solução final. Então vamos praticar um pouquinho aqui, vamos ver mais um exercício aqui. Determine o conjunto de solução da inequação. Log de x ao quadrado menos 2x mais 1 na base 10 é menor do que 2. Reparem que agora eu não tenho dois logaritmos, né? No lado direito da inequação eu tenho um número 2. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Condição de existência. Então, temos que o logaritmando tem que ser maior do que zero. É uma inequação do segundo grau. Para resolver uma inequação do segundo grau, a gente tem que primeiro fazer de conta que é uma equação. Por que fazer de conta que é uma equação? Porque a gente precisa achar as raízes, tá beleza? Precisa achar as raízes dessa função quadrática. Então eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Fazendo por soma e produto, a gente tem, né, que a soma é menos b sobre a, que no caso vai ser 2 sobre 1, e o produto é c sobre a, que no caso é 1 sobre 1. Ou seja, que números eu somo dá 2 e multiplico dá 1? Só tem um número, que é o 1. Então, o 1 é solução aí da equação, é uma raiz dessa função. Mas, como é uma inequação, pessoal, e uma inequação do segundo grau, a gente só dá a solução dela geometricamente. Então, pela condição de existência, a gente tem que o x pode ser qualquer valor, tá beleza? Ó, que a gente fez aqui o desenho da parábola, a raiz é 1, tá vendo? Então, para ser maior do que zero, pode ser qualquer valor real, exceto 1, que no 1 é igual a zero, beleza? Então, agora a gente vai resolver a inequação, já que a gente já tem a condição de existência, que é qualquer número real, exceto o 1. Temos aqui, então, essa inequação com um logaritmo só. O que a gente vai ter que aplicar aqui? A regra do relógio invertido. A gente já fez a condição de existência, podemos fazer o relógio invertido. Como vai ficar? X ao quadrado menos 2x mais 1 é menor do que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100. Jogando esse 100 para o lado esquerdo, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 100 menor do que zero, que vai acarretar em x ao quadrado menos 2x menos 99 menor do que zero. Achando as raízes dessa função quadrática aí, da mesma maneira que achamos da condição de existência, vamos por soma e produto. Temos que a soma vai ser 2 e o produto é menos 99. Pessoal, se o produto ele é negativo, uma raiz tem que ser positiva e a outra raiz tem que ser negativa, porque mais com menos dá menos. Se a soma deu positiva, quer dizer que o maior número vai ter que ser o sinal positivo. Então, vamos pensar nos divisores de 99. Eu tenho 1 e 99. 99 menos 1 não dá 2. Eu tenho, por exemplo, 3 e 33. 33 menos 3 não dá 2. Eu tenho 11 e menos 9. 11 menos 9 dá 2. Ah, então as raízes são menos 2 e 11.
Então, são as raízes dessa função. Então, a parábola vai interceptar em 2 pontos, beleza? No menos 9 e no 11. E por que eu rabisco ali, ó, no meio entre menos 9 e 11? Porque ele quer onde o intervalo é negativo. E olha onde a parábola é negativa. A parábola está sendo negativa, pessoal, nesse intervalo aqui. Porque ele está pedindo a inequação menor do que zero. Então, nesse intervalo aqui, a parábola está para baixo. Então, aqui é negativo. Então, aqui é que eu vou rabiscar minha solução, entre menos 9 e 11. Mas, entretanto, temos essa condição de existência, que o x tem que ser diferente de 1. Por que eu estou lembrando dela? Porque o 1 está entre menos 9 e 11. Então, a gente tem que lembrar da condição. A minha solução é todo número entre menos 9 e 11, exceto o 1. Então, x pertence aos reais, tal que menos 9 é menor do que x, que é menor do que 11, e x diferente de 1. Lembrando, x não pode ser 1, porque senão vai contradizer a condição de existência. Vamos para o próximo. Quais as soluções reais da inequação 1 meio de log de x mais 3 na base 5 é maior do que 1? Ih, Bruno, agora eu pirei. Agora eu buguei de vez. Eu tenho um logaritmo com exponencial aí. Agora eu buguei. Então, vamos desbugar? Olha só, a primeira coisa a se fazer é colocar as potências na mesma base. A gente tem que pensar nisso daí, colocar potência na mesma base. Vamos resolver a inequação exponencial primeiro. A gente tem que 1 é a mesma coisa que 1 meio elevado a zero. Então, repara, agora eu tenho uma inequação exponencial. E o que acontece aqui? Quando as potências são decrescentes, há uma inversão do sinal da inequação. Ou seja, está vendo que a base das potências ela é entre 0 e 1? Então, funciona igual ao logaritmo. Se a base está entre 0 e 1, quer dizer que são funções decrescentes. O que vai acontecer com o sinal da inequação? Vai ter que inverter. O sinal da inequação vai inverter. Então, agora a gente vai mexer só com os expoentes. Eu tenho o sinal de maior, agora eu vou ter um sinal de menor. Então, log de x mais 3 na base 5 é menor do que zero. Então, chegamos aqui na inequação principal, que é o que a gente queria, que é a inequação logarítmica. Primeira coisa a se fazer, condição de existência. Então, x mais 3 tem que ser maior que zero, né, que é o logaritmando. X tem que ser maior que menos 3. Vamos guardar isso aí. Vamos usar agora a regra do relógio invertido de novo. Então, eu tenho que x mais 3 é menor do que 5 elevado a zero. 5 elevado a zero é 1. Jogando 3 para o outro lado, eu vou ter x menor que 1 menos 3, x é menor do que menos 2. Então, pessoal, vocês podem usar agora aquela tática das retas, né, a representação geométrica para achar a solução, mas se você já aprendeu, já consegue fazer mais rápido, ó, x é menor do que menos 2, mas é maior do que menos 3. Então, quer dizer que x tem que estar entre menos 3 e 2. Então, ou seja, minha solução é todo x pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor do que x, que é menor do que menos 2. Beleza? Agora deu para desbugar? Ficou mais tranquilo? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês!